Oi, eu sou a Nayane, sou aluna do 7º semestre do curso de licenciatura em matemática e eu tô fazendo esse vídeo para a matéria de prática docente 3. Bom, esse vídeo precisa falar sobre um aprendizado da minha prática de um conteúdo. E é meio difícil escolher um pouco, porque todo semestre a gente acaba aprendendo muito mais do que a gente esperava, né? E o começo desse semestre eu já fiz à distância, porque eu tava de licença maternidade. Porém, desde o começo do semestre, a professora ia sempre postando os textos pra mim, pedindo pra mim fazer um RAV, um relatório. E eu ia sempre acompanhando as matérias. E nesse curso, esse semestre, uma das atividades que eu acho que eu mais vou levar como aprendizado para mim vai ser a que a gente fez do gráfico. Por quê? Porque nela a gente teve várias discussões voltadas, entendeu? E, a gente chamou uma outra professora, a gente teve várias etapas para realizar. E ela foi uma atividade muito interessante. Por quê? O que eu gostei na atividade é que não tinha um caminho certo para você seguir. Nós tínhamos um roteiro a cumprir, todo mundo, eram as mesmas etapas. Porém, a gente não precisava cumpri-las todos, iguais, fazendo as mesmas coisas. A primeira etapa, que era criar um gráfico, cada um criava do seu jeito, não tinha uma regra, tem que ter isso, isso e isso, não. Era o mesmo título, não era o mesmo título, não era a mesma legenda, não era o mesmo design, não era nada. A única coisa é que era com a altura de cada um. E aí muitos utilizou dos familiares, muitos utilizou dos próprios dados, outros falaram até com os pediatras, outros que não tinha a quem recorrer, pegou dados na internet para poder fazer. E na segunda etapa a gente comparou um com o gráfico do outro, o que fez a gente crescer muito para a terceira etapa, que era a dupla criar um gráfico de uma figura, de um personagem. E como a gente já tinha visto o gráfico de outra pessoa, a gente já tinha percebido que mais ou menos faltava pra gente sentir aquele gráfico mais inteiro, aquele gráfico mais completo. E aí nisso, a gente teve um aprendizado muito grande, que não importa o caminho que você faça, desde que você faça aquilo que você tem que fazer. E aí, depois disso, a gente fez a análise de todos os outros gráficos, a gente viu, a gente discutiu. E o que foi muito importante foi também a participação da professora Thaís, porque aí ela contou como foi todo o processo de construção da atividade, o que trouxe pra gente também perceber que não é só a prática da atividade que é importante, né? O quanto a gente aprende construindo aquela atividade, o quanto a gente aprende quando a gente tá querendo... como eu posso explicar? Quanto a gente aprende quando a gente está criando algo novo. E foi que nem ela disse, a atividade de hoje não está pronta. Mas a atividade de hoje está um passo a mais do que ela estava quando ela fez. Agora, nós como futuros professores, teremos a oportunidade de mais uma vez modificá-la para deixá-la mais perfeita. E eu acho que isso é algo muito importante, porque o fato da gente conseguir ouvir de outra professora, o fato da gente conseguir discutir isso com toda a sala junto, todo mundo participar, todo mundo debater, todo mundo deixar isso bem específico, faz com que a gente cresça muito. E então eu acho que essa foi uma das partes que mais me chamou a atenção, foi a atividade que eu mais gostei, sem dúvida, desse semestre inteiro. E o fato de eu ter gostado tanto desse conteúdo é o quanto a gente aprende, como é importante, né? A gente fazer o estudo da aula antes, o quanto o professor tem que prever um pouco o que pode acontecer, o que pode dar errado, o que pode dar certo, mas o quanto a gente vê que mesmo nós fazendo, nós tentando, nós procurando entender os caminhos que os alunos podem percorrer, eles sempre podem percorrer caminhos diferentes e a gente tem que estar preparado para isso.
A gente tem que estar preparado para avaliar, a gente tem que estar preparado para produzir uma atividade que, embora independente do caminho que ele siga, eles consigam chegar no mesmo resultado. Não no mesmo resultado, mas no resultado esperado que seja satisfatório para aquela atividade. Então, eu acho que essa matéria, mais uma vez, nos mostrou quanto é amplo o caminho para a gente avaliar, quanto é amplo o caminho para a gente... O quão é bom a gente deixar um caminho aberto para os nossos alunos seguir, para os nossos alunos realizarem as atividades. Então, sem dúvida, um aprendizado docente da prática foi o estudo de aula através dessa atividade para mim no 7º semestre da matéria. Obrigada, esse é meu depoimento sobre a minha prática.